Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jessi e aqui a gente fala de literatura e outros assuntos mais relacionados com a literatura. E hoje eu vou mostrar para vocês os livros novos que chegaram aqui em casa. Temos livros de sebo, temos presente de aniversário, porque em fevereiro eu fiz aniversário. E também temos livros em parceria com a Livraria Unesp, então temos um pouquinho de tudo que adentrou a minha estante nesses últimos tempos, que eu não mostrei para vocês. Eu acho que desde janeiro a gente não faz um vídeo, e desde janeiro eu não falo com vocês, né? Quer dizer, eu gravei alguns vídeos, eu editei e eu não sei em qual ordem eu publiquei. Muito provavelmente vai ter vídeo antes dessa postagem desse vídeo aqui presente que eu estou gravando para vocês. Enfim. E eu vou começar então mostrando os livros em parceria com a Livraria Unesp, que são bastante... assim, temos uma sacola aqui recheada com os livros que escolhi para esse mês. Se você já viu a postagem... Se você já viu o post lá no blog, se você acompanha a Exploradora de Páginas pelo canal no YouTube e não sabe, temos também um blog. Antes do Exploradora se tornar um canal aqui no YouTube, eu fazia e eu ainda faço muitos posts escritos. Eu adoro escrever, se eu não escrever, eu não estou sendo feliz, então eu preciso escrever. Então, Exploradora de Páginas é um blog, então eu sou blogueira propriamente da palavra, não no sentido talvez mais moderno, que tem blogueira de... sem ser as meninas, as pessoas que vieram do Blogspot, enfim, né, vários devaneios. Gente, eu já até perdi como é que se faz, eu perdi o senso de como é que se faz um vídeo pro YouTube de tanto tempo que parece que eu não apareço, né? Mas eu gravei alguns outros vídeos que deve ter saído antes desse daqui. Enfim, vou mostrar pra vocês essa sacolinha recheada que eu recebi da Livraria Unesp. Eu vou lá na livraria todo mês e todo mês eu faço postagens sobre a livraria, tanto no blog quanto no Insta do canal. E eu mostro pra vocês a livraria, mostro detalhes, sempre estou mostrando livros. Inclusive, vou colocar aqui na tela pra vocês. Vão estar vendo a livraria, que ela é muito linda, o clima é muito agradável, as pessoas são incríveis e a gente troca muitas experiências de leitura e muitas ideias sobre livros e o que a gente poderia estar recomendando um ao outro atualmente. A gente troca muitas leituras. Enfim, gente, vamos abrir então a sacolinha, que eu já tirei do plastiquinho algumas leituras. E eu estou ansiosa para começar alguns desses livros aqui. Na verdade, estou ansiosa para começar pelo menos dois desses daqui. Eu já quero começar o quanto antes, mas eu preciso terminar os livros que eu tô lendo, porque já tá virando bola de neve, né, de tanto livro que eu tô lendo. Enfim, vamos começar com literatura brasileira. Conceição Evaristo, esse daqui é o Canção pra Ninar Menino Grande. Inclusive tá na lista da FUVEST como leitura obrigatório. Conceição Evaristo é uma grande autora brasileira, é uma autora que ela é especializada em literatura, especializada na área de letras, e esse daqui é um dos livros que atualmente está sendo pedido para o vestibular, e eu quero ler e trazer não somente uma resenha para vocês, mas alguns comentários pertinentes sobre a obra, e que talvez possa ser cobrado sim na FUVEST. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, porque eu já falei pra vocês que eu estou abarrotada de coisas pra fazer na vida por conta do meu novo emprego. Meu novo emprego tem tomado... a minha vida tem tomado rumos inesperados e eu voltei pro CLT e eu estou no CLT. Antes eu estava só estagiando e eu estava estagiando na USP mesmo, agora estou em uma outra empresa, uma multinacional, e é regime CLT. Eu amo, simplesmente eu amo o cheiro de livros novos. Olha só que linda essa edição. Esse livro ele foi originalmente publicado em 2018 e basicamente pelas minhas pesquisas que eu andei vendo sobre esse livro, basicamente esse livro, pelo que eu andei analisando em minhas pesquisas, é um mosaico sobre experiências amorosas relacionado ao público negro. Então vai falar muito sobre o amor, só que um amor que é doloroso, é um amor meio sofrido, tem várias
idiosincrasias, tem várias questões, então é bem interessante, né? E segundo a própria sinopse desse livro, a autora ela vai discutir as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos das relações com as mulheres negras. Sim, estou pegando aqui a sinopse do livro para me passar informações corretas para vocês, né, gente? Enfim, quero ler esse livro por recomendação de várias pessoas queridas que leram, se emocionaram bastante, e também porque está na lista da FUVEST. Eu, apesar de já tá saindo, basicamente eu já estou saindo da USP, eu preciso da minha documentação, né, para se formar e tudo mais. Então, eu ainda acompanho algumas coisas, principalmente relacionadas ao mundo literário e à universidade. O outro livro é essa daqui, da Adélia Prado, Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras foi um livro premiado, ele recebeu o prêmio Camões e o prêmio Machado de Assis, e eu ainda não abri, eu vou abrir com vocês. Tô pegando aqui minha tesourinha pra cortar o plástico do livro. Sempre que eu corto esse plástico, eu lembro do fato que esse plástico tem um nome, eu não tenho certeza do nome, então não pronunciarei, mas eu nunca acho na internet o nome exato, mas sempre que eu abro isso aqui, eu lembro do fato que alguém tinha mencionado pra mim que esse plástico tinha um nome específico, e eu estou assim, será verdade? E do que se trata esse livro, né, da Adélia Prado, Jardim das Oliveiras? Basicamente é uma reunião de poemas e que vai ser de temáticas variadas, conforme as próprias vivências da autora e as obras anteriores que ela havia publicado, né? Então, segundo a sinopse que vocês vão achar na Amazon, vocês vão ver que é como tem um conflito existencial, conflito entre luz, sombra, fé e dúvida, poesia e silêncio, algo que lembra bastante o período barroco, as obras barrocas, então eu achei muito interessante isso. E também vários comentários sobre como o sagrado e o cotidiano se entrelaçam um no outro nesses poemas, né? Quanto que fala sobre a dor humana, a existência, quanto que fala sobre o diálogo entre o eu e o exterior, e como que o mundo se entrelaça de uma forma lírica entre a identidade que se é criada e a identidade que se é, digamos assim, absorvida, pelo que eu pude entender sobre a obra até neste momento. Eu estou ansiosíssima para ler, talvez seja um dos primeiros que eu vou pegar para ler depois de terminar uma das obras que eu estou lendo, e em outro vídeo eu falo do que eu tô lendo pra vocês, porque eu tô lendo muito livro bom, e tem um livro que é gigantesco que eu tô lendo e ele não acaba mais, que é o Iluminado. Já faz dias que eu tô lendo ele, eu acho que umas 3 semanas que eu tô lendo ele, e apesar de estar interessante, tem outras coisas que eu não gostei do livro, mas enfim, não é assunto para esse vídeo. Outra obra que eu adquiri em parceria com a Livraria Unesp é Epicuro, Cartas e Máximas Principais, que é esse daqui. Aqui no canal eu já falei sobre a Carta sobre a Felicidade de Epicuro, um dos grandes nomes da filosofia grega. Ele tinha uma filosofia muito específica que posteriormente foi chamada de epicurismo. E eu gosto muito dessa edição da Penguin porque tem texto de apoio, tem notas de rodapé sobre tanto algumas partes sobre tradução, porque ele é direto do grego, tá? A tradução é feita pelo tradução do grego, apresentação e notas da Maria Célia Gomes dos Reis, e a introdução é de um outro pesquisador, Tim O'Keefe, eu não sei como pronunciar o nome dele, o sobrenome, né, no caso. Então aqui tem uma coisa muito interessante dessa edição que eu gostaria de ler para vocês, que logo na primeira página, lá na parte já de baixo, onde está falando sobre Epicuro, a biografia de Epicuro, lá embaixo vai ter um parágrafo assim: a primeira filosofia grega amplamente difundida em Roma, o epicurismo buscava o prazer através da eliminação da dor física e da tranquilidade da alma, a ataraxia no caso. Por isso estabeleceu o tetrafármacon,
o quádruplo remédio. Quais são esses remédios que a filosofia de Epicuro ela diz respeito? Não há por que temer os deuses, a morte nada pode contra nós, o bem é fácil de alcançar e o sofrimento é fácil de suportar. Então são 4 pilares da filosofia de Epicuro, que ele nasceu em 342 e ele morreu em 270 a.C. Ele nasceu na ilha de Samos e ele passou a maior parte da vida dele na cidade de Atenas. Então foi lá que ele desenvolveu a filosofia dele, abriu uma escola. A escola dele a filosofia dele é baseada na busca pela felicidade e como se dar essa felicidade, né? Então, a escola dele, se eu não me engano, ele chamava Jardim, e era uma comunidade de escola, então todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, seja cidadãos gregos ou não, né, cidadãos atenienses ou não, eles poderiam participar dessa escola, debater filosofia, debater sobre a felicidade. Nossa, saiu um sotaque estranho. Sobre a felicidade, sobre a vida, sobre o amor, enfim, costumes da própria cidade, o que era ser cidadão ou não, o temor da morte, o temor com os deuses também, sobre a ira dos deuses. Enfim, gente, esses foram os 3 livros que eu adquiri junto à Livraria Unesp, junto à nossa parceria, e em breve vou começar a fazer leituras, e inclusive vai ter vlogs de leitura, porque faz tempo que eu não posto vlog de leitura por aqui, e muito provavelmente eu vou começar com essa aqui da Adélia Prado, e Epicuro vai ser mais outro livro que eu vou pesquisar, e é um outro livro que vai me conectar muito também aos meus estudos da Grécia Antiga, porque eu ainda gosto de ver bastante coisa. Inclusive tem bastante material por aqui nas minhas estantes. Em outro vídeo eu falo mais sobre isso. Enfim, estamos quase terminando, ainda falta só um box de livros lindos, maravilhosos. E o último livro que eu gostaria de mostrar para vocês, não menos importante, eu comprei em um sebo, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Esse livro eu paguei R$30 da editora Príncipes. Eu comprei num sebo que tinha ido lá no trabalho onde atualmente estou atuando. E ele tem essa fonte aqui que eu não sei se me agrada muito, porque é uma fonte muito pequena. Eu gosto de fonte grande porque eu sou míope, eu tenho que usar óculos. Vem também com um marcadorzinho bem bonitinho, é o marcador que o pessoal do sebo me deu. Enfim, eu ainda não li o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, e assim, eu fiz aula sobre literatura portuguesa, eu estudei sobre Fernando Pessoa, e essa é uma obra dele que eu não li, eu preciso ler. É imprescindível, porque eu vou terminar o curso de letras sem ter lido o livro do Fernando Pessoa, então eu preciso ler esse livro porque ele consagrou muito a trajetória do Fernando Pessoa, consagrou muito o uso dos heteronônimos, além dele ter sido conhecido, e é muito bem conhecido por esse livro, além, né, de Portugal, Brasil, esse circuito que fala propriamente português. Enfim, gente, é um livro muito famoso do autor, é um livro que é muito consagrado também, então eu não queria deixar de ler. Agora, para terminar esse vídeo sobre as novas aquisições que adentraram minha estante, tem essa aquisição aqui que eu ganhei de presente do meu companheiro, do meu marido, e é presente de aniversário, e é simplesmente a edição que eu queria do Senhor dos Anéis, The Lord of Rings, que eu sou incrivelmente apaixonada, e simplesmente eu estou tão feliz por ter recebido ela. Vocês não têm noção do quão feliz eu estou por essa aquisição. Inclusive, o livro tá de ponta cabeça, e não foi eu que deixei de ponta cabeça. Esse aqui tenho certeza que foi o meu marido mexendo nesse box. E simplesmente, tá fora de ordem também. E é um trabalho simplesmente lindo, maravilhoso. Olha só
esse trabalho aqui. É um trabalho editorial, um trabalho gráfico. É simplesmente um trabalho editorial muito lindo. Tem várias notas de tradução, tem notas de leitura, tem notas de como pronunciar e recitar os poemas que aqui tem, né? Tem partes que tem uns textos líricos, e aí como é que você dá ênfase certa em cada parte deles também. Então, só isso aqui, ó, só isso aqui é a introdução para O Senhor dos Anéis. Só isso aqui é nota de tradução, notas sobre criação do mundo, prefácio, prefácio de pessoas muito importantes também para a literatura. Enfim, é uma edição também que, segundo o que se consta até o momento que eu pesquisei sobre, segundo o que consta que eu pesquisei, essa nova edição, ela é muito interessante porque as edições anteriores do Senhor dos Anéis tem momentos que elas foram censuradas. Como se elas foram censuradas? Porque algumas editoras aqui no Brasil, alguns editores acharam que o livro era muito extenso, que o livro era muito grande, e o que aconteceu foi que tiraram partes e partes da edição brasileira, né, das traduções. Então tem muita parte comida do Senhor dos Anéis, por isso que talvez, dependendo da edição que você pegar, você vai ver que essa daqui é um livro mais recheado do que os outros, né? Não só por conta de todo o trabalho editorial e etc, tipo de página. Aqui lembra muito página de Bíblia, sabe? Eu esqueço aquele tipo de papel, eu esqueço o nome dele. Além das notas de tradução, como eu disse, tem muita coisa também depois do final do livro, sobre runas, leituras, tem também a versão original dos poemas originais e as traduções, e essas traduções também, dessas edições, é uma tradução direta do inglês mesmo. É uma edição muito bem, enfim, é uma edição muito bem trabalhada, e eu finalmente tenho esse box que eu estava louca pra adquirir e eu ganhei de presente, e eu simplesmente estou apaixonada, e vai ser a melhor coisa na minha estante, vai ser a coisa mais linda na minha estante, e simplesmente estou muito, muito, muito feliz. Muito obrigada, meu amor, que me deu esses livros. Bom, gente, o vídeo foi isso, foi falando sobre as novas aquisições. Eu também vou gravar os próximos vídeos falando sobre as minhas novas leituras, vou falar também algumas coisinhas com vocês, também vou contar como tá a universidade, o que tá acontecendo, porque faz tempo que eu não atualizo vocês. Enfim, gente, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, obrigada por quem ainda acredita no Exploradora de Páginas, especificamente no canal. Não deixe também de me seguir o blog mesmo, porque por lá eu posto toda semana, e toda semana tem mais de um post, porque eu adoro escrever, eu amo escrever, então eu sempre estou publicando. Desde 2016 eu publico no blog Exploradora de Páginas, e ele simplesmente é parte da minha rotina, parte da minha vida. Então, se eu não estou muito online aqui, se eu não estou muito presente, né, no caso aqui no canal, eu estou presente por lá. Eu pretendo voltar com as rotinas de gravar constantemente e publicar constantemente, espero conseguir. Enfim, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.